O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vocês bem lembram do texto santo do Evangelho de ontem. Nosso Senhor subiu à sinagoga, lá pegou o texto santo da palavra de Deus, leu uma passagem de Isaías, fez a exegese daquela palavra, daquela passagem, ou seja, explicou aquela palavra, e nosso Senhor atualizou aquela palavra. Hoje se cumpre essa palavra da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Aquele povo foi tomado por uma grande alegria de ver com que desenvoltura nosso Senhor pregava e anunciava o reino. E eles ali se encantavam com a palavra de nosso Senhor. O texto de hoje é uma continuação do mesmo capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, só que agora partindo do versículo 16. A situação é a mesma. Olha o contexto. Jesus aqui desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. Estava a anunciar o reino de Deus, e estava a ensinar os cristãos a serem de Deus. Aqui nós precisamos compreender uma coisa: quando nós nos dispomos a vir à igreja, nós temos que ter a dignidade de abrir o nosso coração para nos deixar nosso Senhor nos moldar. É inadmissível que um cristão ele se encontre com nosso Senhor e ele não mude o coração, a forma de pensar, a forma de agir. Isso que eu estou falando não é só para vocês não, mas para mim como padre,
primeiro, que devo ser na comunidade cristã um modelo de fé, de moral e de bons costumes. O padre, ele é chamado a viver isso, a ser um homem de fé, de moral e de bons costumes. Ou seja, não fazer coisas não condizentes com a sua condição. Isso aqui é fundamental, tanto para o sacerdote, tanto para o povo de Deus. E nosso Senhor, aqui na sinagoga, Ele ensina o povo, Ele catequiza o povo, Ele fala ao coração do povo, de coração a coração. É uma conversa das entranhas, é uma conversa de dentro. E essa conversa de dentro deve me fazer, enquanto cristão, me permitir ser tocado por Deus. Eu devo me permitir, enquanto cristão, ser tocado por Deus. Para quê? Para que eu volte a ter um equilíbrio que o pecado me faz perder. Para que eu volte a ter um equilíbrio que o pecado cria em mim essa desarmonia, esse desequilíbrio. E a gente volta a esse termo do desequilíbrio daqui a poucos minutos. Então, ele ensina aqueles homens. E, mais uma vez, os ensinamentos de nosso Senhor fazia com que o povo ali ficasse admirado. É claro, ali existia uma harmonia, não era uma máxima de ser de Deus só quando estava pregando, não. Mas ali existia uma harmonia. Nosso Senhor era de Deus em todos os momentos. Parece uma coisa estranha dizer assim, Nosso Senhor era de Deus em todos os momentos, porque vocês podem dizer assim, mas Padre, Ele não é Deus? Sim, mas aqui eu estou me referindo a Deus Pai. Ele é todo Deus Pai, em todos os momentos. Não existia dubialidade, não existia duplicidade de vida, mas um ser que vivia totalmente em harmonia com Deus. E dessa harmonia surgia a autoridade. Dessa harmonia ali existia no povo uma alegria de ver um homem completo, um homem pleno, um homem feliz. Não era aquela máxima muito comum nos dias de hoje que assim diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não deve se aplicar a padres, não deve se aplicar aos cristãos, não deve se aplicar a um pai de família, a uma mãe de família. A nós não. Nós somos chamados a viver e a pregar tudo aquilo que Deus nos pede. E na hora da queda, pedir a Deus perdão. E na hora dos erros, se reconhecer pecador, se emendar e voltar a estar em Deus. Então, aquele povo ali vivia fascinado por aquele homem. Aquele homem fascinava aquele povo. E eles se admiravam com o ensinamento de Jesus, porque não era hipocrisia, porque não era falsidade, mas era alguém que vivia todo no Pai. E olhem que coisa bela. Eles ficavam admirados, porque Jesus falava com a autoridade. Não era uma coisa falsa, mas aquilo que ele pregava, ele vivia. Aquilo que ele ensinava aos outros, ele era o primeiro a viver. E isso é que encanta em Jesus, porque nunca se ouviu dizer que nosso Senhor fizesse coisa errada. Aí vocês podem dizer assim, mas Padre, Ele era Deus, não tinha como fazer coisa errada, mas estava sujeito à condição humana, como vocês e como eu. E da mesma forma que Satanás te tenta, também tentou a ele. Ele poderia ter cedido sim, porque era humano, mas não cedeu. Por quê? Porque levava a sério a entrega ao Pai, porque levava a sério a vida de oração, porque levantava de madrugada e ia sozinho rezar, fazer sacrifício para estar com o Pai. E muitas vezes você quer vencer as tentações de Satanás, mas nunca tem a ousadia
de levantar mais cedo para rezar um pouco. Fica só nas palavras e no desejo, muitas vezes torpe, muitas vezes errado. E aqui eles estavam fascinados por aquele homem. Olha que coisa linda. Só que naquela bendita sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. Padre, o demônio existe, sim. O demônio é de verdade. Não é uma ideia. O demônio é de verdade. E nós cremos em Deus. E nós cremos também em Satanás. E nós cremos na Eucaristia. E nós cremos em Satanás. Da mesma forma que Deus existe e é o Criador, Satanás existe e é uma criatura. E aqui nós vemos o texto santo dizendo que aquele homem possuído por um espírito de um demônio impuro gritou em alta voz: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Sim, o demônio é invejoso. E por que o demônio é invejoso? Porque o demônio sabe que nunca será como Deus. E o demônio sabe que não pode ir contra Deus. E aqui é que está a raiz de toda tentação. Porque você é tentado. Porque o demônio quer te afastar do amor. Porque eu sou tentado. Porque o demônio quer me afastar do meu amor. E o nosso amor é Deus. Só que prestem bem atenção no que eu vou dizer a vocês agora. O demônio tenta. Mas, padre, tudo que eu faço de errado é tentação do diabo? Não. Por quê? Porque tem pessoas que o demônio não gasta nem o tempo dele tentando, porque pessoas já vão inclinadas para o lado do erro, naturalmente. Para que o diabo vai tentar alguém que já vive nos braços dele? O diabo tenta quem quer ser santo. O diabo tenta quem vive em comunhão com Deus. O diabo de verdade vai destruir aqueles que querem estar em Deus. Mas uma pessoa que já se acostumou, que aprendeu a viver e fazer coisas erradas, vai fazer naturalmente, sem nenhuma tentação. E aqui é preciso que nós compreendamos uma coisa. Não adianta só querer vencer o diabo com oração. É preciso vencer primeiro nós mesmos na disciplina. Vocês sabem que é clássica essa divisão, que nós temos 3 inimigos para vencer: as tentações do mundo, as seduções do mundo, as tentações do diabo e as nossas inclinações erradas. E mudar o modo de pensar, e mudar o modo de agir com disciplina me faz estar em Deus. Vocês vejam que eu venho pegando no pé de vocês desde que essa novena começou. Vamos rezar mais. Evanice todos os dias: padre, me diga o tema de hoje. Eu digo: Evanice, eu não sei não, deixa eu rezar. Faça o comentário aí de uma forma bem genérica, só com tema geral, porque dia após dia eu vou vendo que o Espírito Santo vai dizendo ao meu coração. Não tenho esse ano uma dinâmica, aí uma coisa puxando a outra dia após dia, e hoje é justamente essa disciplina. Não adianta querer ser santo se você não for disciplinado. Não adianta querer ser santo se você não tiver essa disciplina de dizer: essa é a minha hora de rezar, isso eu posso fazer,
isso eu não posso fazer. Eu posso ir até aqui eu não posso ir. Esse programa na televisão eu assisto, mas esse daqui eu não vou assistir. Isso aqui eu posso ver, isso aqui eu não posso ver. Isso aqui eu converso, isso aqui eu não converso. E se alguém vier conversar algo comigo que não me edifica, se eu for corajoso, eu digo: eu não quero saber, meu filho. E se eu não tiver essa coragem ainda, eu só escuto enquanto o outro está destruindo alguém. Eu estou no meu coração rezando: Senhor, converte esse coração. E por respeito deixo o outro falar. O ideal seria corrigir, e é aquilo que a gente vai escutar no Evangelho no domingo que vem. Então é preciso que nós cristãos vejamos que nem tudo nas nossas vidas é ação do demônio. Muita coisa é ação própria. É você mesmo que muitas vezes até gosta de determinado pecado, até gosta de determinadas situações, de determinadas coisas. E o diabo diz: tu viestes para nos destruir, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Olha aqui, que ousadia. O diabo já tinha tentado Jesus. E se vocês pegam os evangelhos das tentações que nós rezamos e meditamos todos os anos no primeiro domingo da quaresma, vocês verão que lá o diabo queria tentar para descobrir se era ou se não era ele. Aqui o diabo tem certeza. Por quê? Porque o diabo sabia que aquele homem que vivia com essa harmonia tão grande, com esse equilíbrio tão grande, não podia não ser Deus. Porque nós, tanto vocês quanto eu, nós somos quebradiços. Existe um desequilíbrio dentro de nós, essa bendita concupiscência, que nos inclina para as coisas erradas, para os pensamentos errados, que nos inclina para nos afastar de Deus. Meus queridos irmãos, isso é coisa séria. Nós temos que levar a sério essa nossa vida espiritual. Nós somos, sim, homens e mulheres que vivem um desequilíbrio, que vivem uma desarmonia, mas não podemos ser desequilibrados. Vivemos em desequilíbrio, mas não podemos viver desequilibrados. Não podemos perder de modo algum a serenidade do ser cristão, a doçura do ser de Deus, a responsabilidade de responder com amor ao amor daquele que nos ama. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Eu sei que eu não posso contigo, eu sei que tu és maior que eu, e eu tremo só de te ver. Eu fazendo a leção divina hoje desse texto pela manhã, eu imaginava, sabe o quê? O demônio aqui tremendo com medo de Jesus. Tremendo. Porque o diabo tem medo de Deus. Nós não. Nós temos vergonha. É diferente. A gente tem vergonha de Deus. A gente não tem medo. O diabo tem medo de Deus. Aí você pode dizer assim: padre, mas e o sétimo dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus? Não é ter medo de Deus, não. É ter medo de perder Deus eternamente. É diferente. Como um filho tem medo de um pai? Quem já viu isso? A gente tem vergonha de errar. A gente tem vergonha quando a gente erra, que a nossa consciência acusa, que a gente sabe que está falhando. Aí a gente tem vergonha. Mas medo de Deus não. Quem tem medo de Deus é o diabo, que treme de medo do Senhor. Vocês e eu não. De jeito nenhum. Nós temos vergonha quando erramos, que não conseguimos responder com amor ao amor de Deus. E vejam, porque muitos
não confessam no tempo ordinário? É porque tem medo? Não. É porque tem vergonha. E porque muitas vezes têm uma preguiça medonha de rezar? É porque tem medo? Não. É porque tem vergonha de abrir o coração diante de Deus. E muitas vezes não está preparado para sentir com força o Espírito Santo de Deus. E olha a atitude de nosso Senhor aqui. Cala-te e sai desse homem. Cala-te e sai dele. Nosso Senhor não falou mais nada. Cala-te e sai dele. Não deu ousadia ao demônio. Não dialogou com o demônio. Não conversou com o diabo. De jeito nenhum. E aqui é engraçado porque o demônio lançou o homem no chão. Por quê? Com raiva. Foi expulso. Perdeu espaço. Foi desmascarado. Jogou o homem no chão. Aquela atitude raivosa que as pessoas, quando perdem o desequilíbrio, quando perdem o equilíbrio e vivem desequilibradas, são capazes de tomar e fazer certas coisas que envergonham a igreja, a família, a pessoa mesma. E ele tem é tomado daquela ira, porque não pode contra Deus. Se o diabo pudesse contra Deus, ele enfrentaria aqui, é claro. Ele enfrentaria Deus e não obedeceria. Mas ele não enfrenta, porque ele é mais fraco que Deus. E tomado de ira, tomado de raiva, ele joga o corpo daquele homem no chão, saiu dele e não fez mal nenhum ao homem. Por quê? Porque ele percebeu que aquele homem ali tinha caído nas graças de Deus, era protegido por Deus, e Deus ali provou que era superior ao demônio. Isso aqui não é esse teatro de pastores de televisão não, viu? Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é a palavra de Deus. E o espanto se apoderou daquele povo. Aquele povo todo foi tomado de um espanto. E eles comentavam entre si: que palavra é essa? Olha aqui a força. Eles não quiseram dizer assim: quem é esse homem? Não. Mas a palavra, que palavra é essa? Eles sabiam que ele era Deus. E aqui eles fazem referência à palavra. Que palavra é essa? Sabe que palavra é essa? Aquela que eu pedi para vocês ontem amarem. A palavra de Deus. Aquela que eu exortei vocês ontem a começarem a amar, a ler todos os dias, a deixarem de ter preguiça, a aprenderem a manusear as Sagradas Escrituras e interpretar a palavra de Deus à luz da tradição e à luz da igreja. Lembra que eu falava isso ontem? Buscar, amar a palavra de Deus. É essa palavra que eles ficam admirados, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é forte. A palavra de Deus, de verdade, ela rompe a nossa surdez, como diz Santo Agostinho, e nos faz enxergar a vida com outros olhos. E eles diziam: ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Por quê? Porque eles contemplaram a glória de Deus. Porque eles viram a autoridade de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, não nos resta mais nada a não ser olhar com amor e com carinho os caminhos que o Senhor nos mostra, como também hoje foi cantado pelo salmista. É justo o Senhor em seus caminhos. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda a obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Ou seja, esse Deus de verdade tem poder. Esse Deus é poderoso.
E para terminar a minha prédica de hoje, eu só queria fazer uma pequena referência à primeira leitura de Paulo escrevendo aos Coríntios. E olha o que Paulo diz: o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus, que dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele. Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus. Ou seja, por mais que nós vivamos no mundo, Deus nos conhece totalmente, nos dá o seu poder, nos dá a sua força, para que sejamos todo dele. E essa é a proposta da igreja. Infelizmente, muitos padres se perdem. Infelizmente, muitos leigos se perdem. Infelizmente, muitos dentro da igreja estão perdidos, porque não entenderam ainda que com o mundo a gente não dialoga, que no mundo a gente vive, mas olhando dentro de nós, que estamos no mundo, mas não somos do mundo, que estamos no mundo, mas devemos viver olhando para os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.